forma muito maior do que a gente imagina. Nesse momento também nós queremos pedir pelo pastor Tércio, que o Senhor possa usar mais uma vez, que o Senhor possa dar sabedoria, possa dar clareza de pensamento e que ele seja um instrumento do Senhor para falar ao nosso coração, que nós possamos tomar decisões ao teu lado essa noite, que nós possamos sair daqui com o coração cheio do teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar mais fé, mais firmeza, mais perseverança e mais esperança em Ti. Que nossa confiança esteja no Senhor e que ela seja fortalecida essa noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, amigos. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus com vocês, né? Orem por nós. Nessa semana que vem nós vamos estar com alguns projetos dos desbravadores e uma reunião com todos os diretores que vai ser bem legal. Então que vocês possam estar orando aí por esse departamento de desbravadores que tem o grande projeto no final desse ano ir para o Campuri da União, que vai ser ali em Santa Helena. Está todo mundo correndo atrás disso aí, inclusive o clube aqui da igreja Léo Ranzolin, né? E nós vamos ter também no final do ano a Venturi, com os nossos clubes estarão aqui pertinho em Campina Grande do Sul. Nós vamos anunciar oficialmente ano que vem, mas aqui já foi um anúncio quase oficial, né? Agora, mas estaremos aí juntos, né? Desenvolvendo os nossos adolescentes, nossos jovens da igreja, nossas crianças, para servirem a sua obra. Amigos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus em uma mensagem que particularmente eu gosto bastante. E me chama muito a atenção alguns detalhes desta história. Mas para isso, eu preciso trazer para vocês o contexto deste livro. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20, por favor. João, capítulo 20. O livro de João é um livro muito curioso. É um livro muito interessante pela maneira como que ele está estruturado. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho teve um público-alvo específico. A gente vê o evangelho de Mateus, por exemplo, sendo escrito para os judeus, e por isso ele começa falando a genealogia de Jesus, para provar que Jesus era um judeu. Depois nós vemos o livro de Marcos sendo escrito para os romanos, que gostavam muito do mundo dos espíritos, etc. E o livro de Marcos é o livro que possui mais expulsões de demônios. Por causa disso, porque o público-alvo do livro gostava desses detalhes. O livro de Lucas foi escrito para os gregos, e os gregos gostavam de uma história muito bem contada. E você consegue perceber que o livro de Lucas tem muitos detalhes na história que os outros livros não têm. E o livro de João, o Evangelho de João, ele não foi escrito por uma etnia, para um povo específico. O livro de João foi escrito para o povo de Deus, para os cristãos especificamente. E ele termina o seu livro falando a respeito disso. Veja, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Ele vai falar justamente a respeito disso. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo do livro, foi para isso que ele foi escrito, para que as pessoas pudessem ler e crer em Jesus. Inclusive, essa palavra crer é uma das palavras que mais aparece no livro. Mas João aqui, a gente percebe que ele está se justificando no final do livro, porque algo curioso acontece neste livro. Ele vai dizer, olha, Jesus fez muitos outros milagres, muitos outros sinais que não estão escritos aqui. Por quê? Enquanto os outros evangelhos têm de 30 a 38 milagres de Jesus,
No livro de João tem só 7, apenas 7. E aí é curioso que a ênfase nos 7 milagres do livro de João é no fato de Jesus falar e o milagre acontecer. Ele é o Deus da palavra no livro. Por isso ele fala e o milagre acontece. Os 7 milagres do livro foram escolhidos a dedo para chegar a esse objetivo. O milagre, por exemplo, das bodas de Caná. Joguem a água ali dentro dos vasos. Eles tiram a água e a água foi transformada em vinho apenas com as palavras de Jesus. A cura de um oficial que Jesus diz, pode ir que a tua filha está curada, e ela é curada em outro lugar. A cura do cego de nascença, onde Jesus coloca um barro nos olhos dele, e Jesus diz assim, olha, pode ir, lava o seu rosto agora lá no poço. E lá no poço, com a fé do cego, aquele cego passa a ver lá no poço. Jesus, ele fala e o milagre acontece. Ele é o Deus da palavra. Não é à toa que uma das palavras que também aparece com frequência no texto de João é a palavra logos, que significa palavra. Quando você vai para o início do Evangelho de João, você vê ali, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Interessante, né? A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque a ênfase de seu livro é na palavra. E ele escolheu esses livros para poder dizer, esses milagres, né? Para poder dizer para mim e para você, queridos, não se preocupem por Jesus ter ido para o céu. Você pode ficar tranquilo, porque lá do céu ele pode executar comandos aqui nessa terra que vão acontecer, porque ele é o Deus da palavra, é o Deus que fala e os milagres acontecem. Não precisa se preocupar com a sua vida, com as dificuldades, com os problemas, porque Deus está cuidando de você, mesmo não estando ali fisicamente presente, Ele continua cuidando de você. É bonito, né, a maneira como está estruturado esse livro. Mas aí, eu mencionei para vocês que o livro ele termina no capítulo 20, verso 30 e 31. E se você percebeu, o Evangelho ainda tem mais um capítulo, o capítulo 21. O capítulo 21 é um adendo que o próprio João faz ao livro. Ele encerrou o livro aqui no capítulo 20. O 21 é simplesmente para fazer algumas explicações, e quem sabe numa outra oportunidade eu venha para falar da segunda metade do capítulo, né? Que vai mencionar ali a respeito da conversa com Pedro, onde ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Jesus estava dizendo assim para Pedro, se você me ama, Pedro, por favor, então cuida dos meus cordeiros aí, a minha igreja, cuida deles. Jesus estava fazendo um chamado para Pedro novamente, nessa segunda metade do livro, e depois tem um diálogo interessante que acontece. Mas eu quero me ater a essa primeira parte na história de Pedro. Veja, no capítulo 21, verso 1, diz que Jesus, depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades, do mar de Tiberíades. Aqui, o mar de Tiberíades, apenas para localizar vocês, é o mesmo mar da Galileia, que ficava ali na região de Cafarnaum. Então, tudo isso era visto nesse momento. Tá? Em alguns momentos aparece o mar, dependendo de onde ele estava, e se vai chamar Tiberíades, dependendo se ele estiver na região da Galileia, ele vai se chamar o mar da Galileia. Mas é o mesmo mar, é o mesmo lugar que é mencionado aqui. Esse lugar trazia muitas recordações para os discípulos. E Jesus marca o encontro com eles ali. Este seria o terceiro encontro com Jesus, dos discípulos com Jesus. Na minha visão, quando Jesus marcou esses encontros, alguns ele não marcou, né, mas esse foi um encontro marcado. Nos outros encontros com Jesus, Jesus simplesmente apareceu para os discípulos no geral, né? E ali ele fala, olha, eu estou vivo, estou aqui. No outro encontro, Jesus aparece só para Tomé, que não estava no primeiro, e diz assim, Tomé, olha aqui, pega aqui, sou eu mesmo. Pega na minha carne, olha aqui na minha mão as feridas, Tomé. Sou eu mesmo, Tomé.
E ele veio, eu acredito que no segundo encontro, para curar o coração de Tomé. No primeiro foi para todos os discípulos, no segundo para o coração de Tomé. E na minha visão, o terceiro encontro foi um encontro para falar ao coração de Pedro, porque Pedro estava com o seu coração despedaçado pelas coisas que ele havia feito por ocasião da morte de Jesus. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Não é à toa que na segunda parte do capítulo, Jesus vai perdoar Pedro 3 vezes e dizer que perguntando se ele o amava, que ele deveria cuidar então da igreja. Era um novo chamado ao ministério para Pedro, Jesus estava fazendo naquele momento. Não é à toa que ele fala isso, porque Jesus veio nesse terceiro encontro, para juntar os cacos quebrados do coração de Pedro. Ele não se achava mais digno de ser um ministro do Senhor. Ele havia traído o mestre. Sua negação havia ido longe demais. Quantas vezes a gente também falha dentro da nossa vida e nós nos achamos indignos, achamos que não podemos mais, que não dá mais. Eu talvez não seja o melhor nessa função, talvez chegou a hora de passar para outro, né? Eu não consigo ir por esse caminho, talvez seja o melhor para o outro. Quantas vezes a gente também pensa em desistir? Pelas nossas dificuldades, pelas nossas próprias falhas, pelas nossas próprias deficiências, às vezes a gente pensa em desistir. Jesus Cristo aqui, quando vê isso no coração de Pedro, ele marca um encontro para falar com Pedro. Eu quero dizer para você, que se você está pensando em desistir de algum ponto da sua vida, desistir do seu casamento, desistir do seu trabalho, desistir da família, desistir da sua vida, existe alguém que pode ser um apoio para você. Jesus Cristo. Busque a Ele. Ele tem interesse em cuidar de você. E foi isso que ele fez com Pedro. A Bíblia continua dizendo, no verso 3, que Pedro toma uma decisão, dizendo: vou pescar. Pedro volta a ser pescador de peixes. Jesus tinha chamado ele para ser um pescador de homens, mas ele volta a ser pescador de peixes. E agora então nós vemos ele tomando a decisão de ir pescar. E os outros discípulos o acompanharam. E a Bíblia diz que eles entraram no barco e naquela noite não pegaram absolutamente nada. Você imagina estar frustrado, querendo desistir de tudo, chutar o balde da sua vida, e você toma uma decisão que também é errada, não conseguiu pegar nada. Parece até que as habilidades que ele tinha antes de andar com Jesus foram embora também. Pedro estava completamente triste, com seu coração despedaçado. Mas a solução aparece diante deles sem eles perceberem. Veja o verso 4. A Bíblia diz que ao amanhecer, ou ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Os discípulos começam um diálogo com um estranho naquele momento, porque eles não reconhecem quem era Jesus, que estava ali, que iria conversar com eles não sabiam. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, porque você pode ser levado a pensar que Jesus apareceu apenas ali no começo, e de fato a Bíblia diz que ele aparece. Mas quando você vai para os escritos de Ellen White, ela menciona que Jesus estava durante toda a noite com os discípulos, de forma invisível ali com eles. Eles não perceberam. No momento da sua tristeza, eles não perceberam que Jesus estava lá junto com eles. Mas sabe, amigos, no momento da escuridão da nossa vida, talvez você pode até clamar para o céu, dizendo: Senhor, aonde o Senhor está? Olha quanta coisa ruim que está acontecendo na minha vida. Por favor, Senhor, me ajuda.
faça alguma coisa, porque parece que o Senhor não está aqui, e você clama ao Senhor, e parece que de fato não acontece nada. O Senhor não responde. Você está na completa escuridão, como os discípulos estavam aqui. Mas apesar de você não ver, Jesus está no meio da escuridão, cuidando e velando de você. Mesmo nas nossas dificuldades, mesmo quando nós não vemos, Jesus está lá. Mesmo quando você olha para cima e grita: onde está o Senhor? Ele está aí do seu lado. Ele cuida dos seus filhos. Ele só aparece no início da madrugada, assim, sabe? Às vezes a gente passa por dificuldades assim, né? Eu me lembro uma vez que as coisas deram tudo errado, parece, naquele dia, sabe? Eu estava no seminário e foi marcado um encontro lá na faculdade de teologia. Eu morava numa cidade próxima, Hortolândia, ali em São Paulo, e eu peguei o carro para poder ir lá. E no momento em que eu estava indo, eu bati o carro. Estava indo eu e minha esposa, eu bati o carro próximo à gráfica que o meu pai tinha ali, e eu já larguei o carro na frente da gráfica, deixei meu pai conversando com a pessoa, e eu peguei outro carro e fui. Fui para lá. Quando eu cheguei na faculdade, são 70 quilômetros mais ou menos, não teve reunião. Ninguém avisou. Eles cancelaram ali de boca a boca, porque todo mundo morava bem pertinho. Eu que morava um pouco mais longe, esqueceram de avisar no grupo. E eu tive que voltar frustrado para casa, já triste porque tinha batido o carro, e agora frustrado porque a coisa não funcionava. Quando eu cheguei em casa, minha mãe diz: Júnior, por favor, vai lá visitar a moça que trabalha aqui em casa, porque o filho dela faleceu. E está acontecendo já o funeral dele lá na igreja Deus é Amor, que havia ali próximo. E eu peguei uma moto dos funcionários da gráfica e fui. E quando eu estava indo, a moto parou de funcionar. Tudo para dar errado naquele dia, sabe? Que você olha e você fala: Senhor, por quê? Por que está acontecendo tanta coisa ruim assim? Até um falecimento nesse dia, quanta coisa ruim. E eu me lembro que eu saí empurrando a moto, né? Fui, abracei a família, falei algumas palavras, e depois daquele funeral, foi o momento da minha reconciliação com Deus, porque eu estava frustrado com o Senhor. Era um dia que só estava dando errado. Eu disse: Senhor, por favor, cuide de mim, me ajuda, porque parece que não está funcionando nada no dia de hoje. Será que é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? E às vezes a gente questiona até o nosso chamado, né? A posição que o Senhor quer que nós façamos, pregando o Evangelho a Ele. Será que o Senhor quer que eu dê realmente aquele estudo bíblico? Será que o Senhor quer que eu vá lá falar para aquela pessoa realmente? Às vezes a gente questiona o nosso chamado. E eu lembro que depois de até brigar com Deus, trazer minhas frustrações a Ele. Quem sou eu para fazer isso, né? Que o Senhor podia fazer assim e o fogo cair do céu naquele momento, mas Ele não fez, porque é misericordioso, graças a Ele, ao seu amor. Mas eu me lembro que eu bati na chave da moto e ela pegou. Ali foi uma confirmação de que, apesar da minha frustração, apesar das minhas dificuldades, Deus estava comigo. Nos momentos da nossa vida em que nós passamos dificuldade, Deus está lá. Ao clarear da madrugada, Jesus aparece aos teus discípulos, mas eles não reconheceram quem era o estranho na praia. E no verso seguinte, eles vão falar então. O estranho que está lá na praia faz uma pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles estavam distantes da praia cerca de 100 metros. Por isso eles conseguiam conversar, Jesus da praia e os discípulos lá no barquinho. Eles estavam mais ou menos a 100 metros da praia, um do outro, né? E ele grita ali: vocês têm alguma coisa aí para comer?
O objetivo do texto é claro. Jesus queria se alimentar do que os discípulos pescaram. O estranho queria comer. Mas você imagina agora, uma noite de frustração, dificuldade, refletindo na vida. Você olhava para Cafarnaum e lembrava das coisas que o Senhor fez. Olhava para a região da Galileia e via as maravilhas do Senhor. Você olhava onde o Senhor caminhou com eles e relembrava essas coisas, e agora o Senhor estava os abandonando, indo embora. Eles estavam tristes, frustrados, e um estranho aparece, folgadão. Deve ter dormido a noite toda na sua casinha. E agora, quer comer o café da manhã que eles pescaram. Se fosse alguém que não é convertido, já ia mandar o homem pescar na hora, né? Vai pescar você, rapaz! Está querendo aqui pegar a nossa comida, a gente pescou a noite todinha e agora você aparece aqui sem fazer nada, tranquilão, de boa. Mas não é isso que acontece com um discípulo de Jesus, com um seguidor de Jesus. Não é isso que acontece. Quando a gente é seguidor de Jesus, a gente aprende a obedecer. A gente aprende a ouvir as pessoas. E mesmo estes discípulos, João, por exemplo, filho do trovão, como é chamado em outros momentos do texto, antes de se tornar o discípulo amado, né? Pedro, intransigente, o próprio Tomé. A gente vê aqui alguns discípulos que ainda estavam passando por um processo de mudança, mas já neste momento eles aprendem a obediência. E nessa hora, o estranho dá outro grito lá, dizendo: então façam o seguinte, lancem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixes. Lancem a rede do lado direito. Ellen White, ela faz uma aplicação interessante dizendo que o ato de lançar ao lado direito era ao lado de Jesus, um posicionamento dos discípulos com o mestre. E os discípulos simplesmente obedecem o que o estranho está falando. Eles podiam dizer: somos pescadores, conhecemos a região, sabemos como é que funciona tudo aqui. Mas eles ouvem aquele homem e decidem jogar a rede, mais uma vez. Como tinham feito a noite toda e não veio nada. Mas quando aquele homem falou, tomaram a decisão. Jogaram a rede e naquele momento o milagre aconteceu. A Bíblia diz que no verso 6 que eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Jesus repetiu o milagre com os discípulos. Era o mesmo milagre, já tinha acontecido aquilo. Lá atrás, no início da vida deles, da vida ministerial deles, do chamado deles, quando Jesus aparece na praia e vê ali Simão e outros discípulos que estavam lá, e ele olha para eles e fala: olha, joguem a rede do lado direito do barco e acharão peixes. Naquele momento quase afundou o barco de tantos peixes que vieram. O mesmo milagre agora. E aí Jesus ali no final olha para eles e fala: sigam-me, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Só que eles voltaram a pescar peixes. Jesus os havia chamado para ser pescadores de homens, e eles voltaram para os peixes. Jesus refez o chamado dizendo: filho, eu quero você envolvido na missão. Eu quero você falando de mim às pessoas. Eu quero que você leve a minha mensagem às pessoas. Não deixe de pregar, queridos. Não deixe de anunciar e de falar do Mestre. Jesus repetiu o milagre para mostrar para eles: eu os chamei para pescar homens. Naquele momento algo curioso aconteceu. A Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro se jogou na água para se encontrar com Jesus, os outros discípulos foram e ali conversam com Jesus. Jesus já estava com uma brasa, alguns peixinhos já
fazendo ali para eles poderem comer. Interessante que eles olhavam um para o outro, se questionando, será que é o mestre? E o momento em que eles tiveram a certeza de que era Jesus, foi quando Jesus pegou o peixe e repartiu. No momento em que ele repartiu, eles tiveram a certeza, porque eles eram amigos de Jesus, e eles sabiam que só Jesus repartia o pão, repartia a comida daquele jeito. Eles reconheceram Jesus plenamente só nessa hora. Mas eu acho curioso que quem percebe que era Jesus foi João. Jesus tinha seus 12 discípulos, né? Dos 12 discípulos, Jesus tinha 3 que eram maiores amigos dele, que era Pedro, Tiago e João. Os 3 melhores amigos. Aonde eles iam, olha, eu vou orar, vamos comigo? E ele levava sempre os 3. Vou fazer uma visita, levava sempre os 3. Esses eram os 3 que estavam com Jesus constantemente, os melhores amigos de Jesus. Mas Jesus tinha o top 1. Jesus tinha um melhor amigo ainda, que era João. Alguns teólogos tentam especular que João fosse da família de Jesus, até não tem como provar essa questão, mas eles tentam especular isso para dizer, João era muito próximo de Jesus, alguma coisa ali tem que fazer sentido para ele ser tão próximo de Jesus. O fato é que João era um confidente, aquele que conversava, aquele a quem Jesus pediu para que cuidasse de sua mãe após a sua morte. João era este amigo próximo de Jesus. E ele reconheceu que era Jesus. Um dia, eu acho que vocês já tiveram bons amigos e até hoje devem ter bons amigos, né? Na minha adolescência eu tinha um melhor amigo. Meu melhor amigo, ele tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Ele falava o tempo inteiro, dizendo, quando eu for para os Estados Unidos. Eu lembro que a gente ia jogar videogame na casa dele e passava a noite jogando videogame, e era a noite inteira ele falando o sonho dele de ir para os Estados Unidos. E eu lembro que ele falava, e quando ele começava com essa história, eu desligava um botãozinho assim e parava de ouvir o que ele está falando, porque já não aguentava mais ele falar tanto de que queria ir para lá. Às vezes a gente dormia um na casa do outro e ele passava a noite inteira falando disso e perguntava, ei, você está acordado? E eu quieto, né? Vendo se encerrava a conversa, mas ele continuava falando o sonho de ir para os Estados Unidos. Um dia ele falou que queria ir para os Estados Unidos e eu desliguei de novo. E uma semana depois ele estava com as passagens na mão, e quando ele mostrou para mim, ele falou, eu falei, o quê? Você está indo embora, como assim? Eu não sei se você já passou pela experiência de ter um melhor amigo ali na adolescência, né? Que foi embora. Parece que sua vida meio que termina um pouco, porque tudo que você fazia era com ele. Então eu me lembro, você vai para o clube? Você ia junto com ele. Vamos para a escola? A gente vai junto, né? Lá na escola a gente senta próximo. Então você sempre está com a pessoa ali em todo momento. Agora você acorda de manhã, vou para o clube, mas com quem que eu vou? Com quem que eu vou ficar lá? Sabe, parece um vazio assim. Graças a Deus ele foi embora, gente. Porque eu conheci minha esposa, né? Olha, o Senhor é maravilhoso. Né? Conheci a minha esposa, né? Comecei a namorar, casei. Olha que bênção. Mas um dia, alguns anos se passaram, e eu estava na casa da minha namorada à época, e alguém gritou de lá, Flora! E eu, como o namorado, que agora oficialmente era o porteiro da casa, sabe que a gente vai tendo algumas regalias na casa, né? Quando você chega fininho. Meu sogro era policial, você imagina como eu chegava na casa dele, né? Ele chegava fardado e eu só afinava, né? Era assustador ver meu sogro chegando em casa. Mas depois de um tempo você já está deitando no sofá, abrindo a geladeira, perguntando para o sogrão o que tem para comer, né? Naquela época eu ainda era o porteiro oficial e eu fui atender o portão. Quando eu olhei pelo olho mágico ali no portão,
eu vi um cara diferente. O meu amigo e eu, nós não éramos os mais populares na escola, sabe? Sabe quando falta formosura? Era esse o motivo. O pessoal não andava muito com a gente por causa disso, né? E ali, ele era magrelão, sabe? Tinha aquele óculos grande assim, que o pessoal chamava de fundo de garrafa e tal. E de repente, o cara que me chamou lá na frente, que chamou minha esposa, quando eu olhei pelo olho mágico, era outro ser humano. Tinha olhos verdes. Eu nunca tinha olhado o olho do meu amigo, porque aquele óculos nunca me deixou ver qual era a cor do olho dele. Ele tinha olhos verdes, cabeça raspada, usando uma camiseta regata assim para mostrar os músculos. Parecia o Vin Diesel naquele filme Velozes e Furiosos. Nessa hora eu olhei aquilo e falei, quem que é esse camarada aí chamando o nome da minha namorada? Aí quando você vira bravo, né? Mas era só do portão para lá. Se abrisse o portão ia estar calminho. Dei 2 passos e reconheci a voz. O ser humano era outro. Que aí eu fiquei sabendo que quando ele chegou nos Estados Unidos, nada aconteceu como planejado. Ele foi trabalhar numa mecânica e ali começou a levantar carro, fazer as coisas, ficou forte e só comia salgado na hora do almoço e aí foi engordando também, né? Ficou desse jeito ali como estava. Mas eu reconheci a voz, abri o portão, nós nos abraçamos, foi um reencontro ali maravilhoso. Mas sabe, eu fico imaginando aqui a mesma situação acontecendo com João. Ele não reconheceu, era um estranho na praia para ele. Mas em algum momento, caiu a ficha de João. E ele percebeu que aquele estranho era o seu melhor amigo. Ele reconheceu a voz de Deus, a voz de Jesus, por causa da intimidade que tinha. Um amigo a gente não faz conversando rapidamente. Amigo a gente faz quando vai na casa, come junto, passa tempo junto. É assim que a gente faz uma amizade. E João era o melhor amigo de Jesus por causa disso, porque em todo momento ele estava ali, na sombra de Jesus, andando junto com ele. Amigo, você precisa também se tornar um melhor amigo de Jesus. E você só vai fazer isso estudando a sua palavra. Você só vai fazer isso conversando com Jesus através da oração. Nós precisamos passar tempo com Ele para nos tornarmos melhores amigos dEle. Não adianta só fazer oração no café, almoço e janta. Isso daí não te faz o melhor amigo de Jesus. Precisa ter mais tempo com Ele para que você se torne amigo dEle. Sabe, eu estava lendo o livro Grande Conflito e eu vi que, por ocasião da volta de Jesus, 2 grupos de pessoas vão ouvir a sua voz e vão reconhecê-lo. O primeiro grupo que vai reconhecer a voz de Jesus, quando ele, lá do céu, dizer: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que eu preparei para vocês desde a fundação desse mundo. Um grupo vai ouvir a voz de Deus, e quando ouvir a voz de Deus, lá em seu trono, vai reconhecer a voz. Eles vão reconhecer a voz e vão perceber que é a mesma voz que condenou os seus pecados em tempo de oportunidade, mas eles não o aceitaram. É a mesma voz que pediu para que fossem batizados, mas eles não quiseram. Então, nessa hora, por vergonha de ouvirem a voz e saberem que Ele, era Jesus falando com eles, em tempo de oportunidade, por vergonha, eles clamam, as rochas, caíam sobre nós, ó rochas, escondei-nos da face daquele que vem nas alturas. Por vergonha de reconhecerem que de fato tudo aquilo que aqueles crentes falaram era verdade. Jesus viria e veio. Eles se escondem então, pedem para morrer. Um outro grupo
percebeu também que era Jesus. O estranho começa a falar do céu, sentado em um trono, como Daniel diz, com rodas de fogo, com a tábua dos mandamentos em suas mãos, um arco-íris em volta, semelhante a essa imagem bonita que nós temos aqui na parede da igreja. E aquele estranho começa a falar: vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que eu preparei para vocês. Sabe, aquele ser nós nunca vimos, mas quando ele fala, eu percebo que é meu melhor amigo, é o meu Jesus, é Ele. Eu reconheço a voz dele, é a mesma voz que fala comigo todos os dias que nós conversamos, que estamos juntos, é a mesma voz, é o meu Jesus lá sentado naquele trono no céu, é Ele. Esse grupo se alegra. Ao contrário do outro grupo, ele aguarda o momento de encontrar Jesus, de olhar para Ele, de poder abraçar, poder beijá-lo, poder estar com Ele. É um grupo feliz por encontrar o seu melhor amigo. Dois grupos, duas escolhas que nós temos que fazer na nossa vida. Que eu pergunto para você: que grupo hoje você está fazendo parte? Será que você está fazendo parte dos melhores amigos de Jesus ou dos conhecidos dele? Que, já ouvi falar dele, né? Eu sei quem é ele. Que às vezes fala com você dizendo: olha filho, por favor, para com esse pecado aí, eu já estou chegando, eu estou vindo já para buscar você. Mas às vezes a gente rejeita, a gente deixa de lado. Não, agora não, deixa eu curtir mais um pouquinho só um pouquinho mais, aqui nessa vida, curtindo. Ou você é do grupo que tem cultivado a amizade com o Mestre, que abre a sua Bíblia de manhã e conversa com Ele, permite que Ele fale com você através das Escrituras, e você fala com Ele, e passa tempo sem se preocupar com a hora, mas porque quer estar diante da presença do seu amigo. Esse grupo dos melhores amigos de Jesus é o que vai se alegrar e é o que vai estar no céu. Acredito que você quer fazer parte dele também, né? Acredito que você quer ser esse que tem alegria. Então, por favor, eu suplico a você, faça amizade com ele agora. Converse com Jesus, se torne o melhor amigo dele agora, nesse momento. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Se ele disser: filho, para com isso, pare agora. Se ele disser: filho, se entrega para mim, se entrega agora. O momento de nós cultivarmos a amizade com o Senhor é agora. Esse é o momento. E eu espero encontrar cada um de vocês no céu também, como melhores amigos de Jesus, olhando para Ele como se tateando no seu rosto, né, dizendo: puxa vida, você é assim, e poder abraçar, beijar os seus pés, estar com Ele, dizendo: obrigado, porque eu estou aqui junto com o Senhor agora. Antes eu orava, apenas falava imaginando o Senhor, agora eu posso vê-lo face a face aqui. Será que você não quer estar com Ele e realizar esse sonho de encontrar o nosso melhor amigo Jesus Cristo lá no céu? Eu peço então que você, nesse momento, feche os seus olhos, pense nele, e vamos fazer um pacto com Ele agora, para nos tornarmos melhores amigos de Jesus. Senhor, muito obrigado por Tua misericórdia. Muito obrigado porque às vezes o Senhor arrazoa conosco, mostrando que nós precisamos nos voltar para Ti. Nós sabemos, ó Pai, que o tempo são os momentos finais da história deste planeta e que daqui a pouquinho o Senhor romperá as nuvens para vir nos buscar. Por favor, Senhor, que nós estejamos no grupo
dos felizes, dos alegres por encontrar o Senhor. Eu quero ter essa sensação, ó Pai, de olhar para cima e ver o Senhor no trono, sem reconhecê-lo ainda, mas quando o Senhor falar, eu quero olhar para cima e perceber, é o meu Jesus, é o meu melhor amigo que está ali, sentado naquele trono, e subir então, para me unir com o Senhor. Esse é o desejo de cada irmão aqui também, Senhor, de cada irmão que está nos assistindo neste momento. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Por isso suplicamos, fica conosco, fica na nossa casa. Nós queremos passar tempo contigo. Por favor, não só ali no café, no almoço, na janta, mas eu quero que o Senhor ande com a gente em todo momento, ó Pai. Quero conversar com o Senhor o dia inteirinho para cultivarmos amizade. E então, naquele grande dia, podermos subir com Jesus. Por favor, ó Pai, cuida de nós, continua conosco, e que esse encontro possa ser em breve, é o que te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.